Mas agora eu vou conversar com o advogado, o doutor César, o doutor Wilson, que há pouco estava nos acompanhando, dando audiência aqui ao nosso Grupo ND, estava acompanhando o Zanotto. Inclusive, vou convidar o Zanotto. Zanotto, por gentileza. O Zanotto estava há pouco aqui no estúdio, continua com a gente aqui, estava no Cidade Alerta. O doutor Wilson, então, nos mandou uma mensagem pedindo espaço. E como, naturalmente, né, Zanotto? A gente abre espaço para todos os lados envolvidos. O doutor Wilson está com a gente ao vivo. E, doutor Wilson, a gente vai, então, conversar com o senhor. Zanotto participa do nosso bate-papo. Muito boa noite. Quais as suas impressões que o senhor tem com tudo isso que está acontecendo, principalmente depois que veio à tona esse laudo, que aponta que, de fato, o doutor César não tomou, não ingeriu nenhuma gota de álcool? Boa noite, Márcia, Dutra, boa noite, Zanotto, e também aos ouvintes do canal. Em primeiro lugar, é muito importante deixar claro que nós vemos aqui o desenrolar de um triste episódio de uma metralhadora giratória de tentativa de achar soluções para aquilo que não tem resposta. Nós ouvimos há pouco o ilustre doutor delegado, representando a instituição honrada, a instituição da Polícia Civil, falar que o laudo descartou o odor etílico, mas encontrou medicamento. Quer dizer, até hoje, a desculpa esfarrapada, a acusação falsa, é disso que nós tratamos aqui, era de uma suposta embriaguez detectada pelo nariz dos policiais militares. Pelo nariz, teriam sentido o cheiro desse odor etílico, que agora nós vemos no laudo pericial, a ciência falando que jamais houve qualquer gota de álcool no corpo, no sangue, na urina do Dr. César, e que isso era uma acusação infame e que a família repudia, a família, os amigos repudiam essa acusação falsa com veemência. Mas agora não é mais o odor etílico. O Diogo, o motorista do veículo, do outro veículo, foi ouvido e disse categoricamente que esteve perto do Dr. César várias ocasiões e que, pasme, nenhum cheiro de odor, nada, nenhum odor etílico, nada disso, e nem de remédio. A escrivã de polícia, esta sim presente, ao vivo e a cores, junto com o Dr. César, ela deu um depoimento no inquérito que foi instaurado depois que o Ministério Público se manifestou. Ela deu um depoimento dizendo que o Dr. César não apresentava condições, não estava entendendo o que estava acontecendo e que ela, a escrivã, que acompanhava ao vivo, percebeu que não havia nenhum odor etílico no Dr. César. Quer dizer, o que faltava para entender que tudo isso foi uma obra de um industriamento, de uma acusação falsa, a partir de uma percepção equivocada de agentes de segurança, infelizmente despreparados, infelizmente que não merecem, por conta disso, estar aí atuando, e que nesse momento sua atuação coloca em risco a sociedade ao invés de protegê-la. O que nós vemos diante de nós é um desenrolar de um desfile de hipóteses sem nunca admitir o próprio erro. E esse é o problema. O histórico de acidentes de aviação civil, Marta e Zanotto, passou a ter uma diminuição de acidentes aéreos depois que se criou a consciência de que nós temos que investigar para que nunca mais aconteça. Enquanto se investigava para punir, para achar um culpado, e não se admitia a culpa, a própria culpa, não cortava a própria carne, avião caía e avião caía. E aqui nós estamos diante de um caso clássico e emblemático de um erro policial, uma sucessão de erros policiais que ceifaram a vida do Dr. César. E a família não vai admitir quem quer que seja que venha insinuar que não, agora é porque ele tomava remédio. Ele tomava remédio. Mas e alguém disse que o acidente foi porque ele tomava medicamento para controle da pressão, porque ele tomava medicamento para combater a diabetes, porque ele era cardiopata e precisava se tratar por isso? Algum policial disse isso? Por que o Dr. César foi levado ilegalmente com uma sentença de morte cravada nas suas costas
para aquela delegacia por conta da mentira de um suposto cheiro de álcool que nunca existiu. Então é disso que se trata aqui, de uma mentira, e a família e a justiça não admitirá que se passe pano, que se tente agora inventar uma outra justificativa. Os fatos são gravíssimos, a família está inconsolada, os amigos estão inconsolados, tanto pela morte e pela ausência do Dr. César, mas como também pelas levianas suposições que se criaram. Uma hora era o odor etílico e a bebida, e a família sempre disse, não, é mentira. Provavelmente é alguma coisa relacionada a um ataque cardíaco, César era cardiopata. Mas, na delegacia, o procedimento qual foi? Um dos policiais, ele diz no depoimento, um dos policiais militares, que quando o Dr. César foi apresentado na delegacia, ele passou a ser tratado como alguém que estava fingindo que não estava entendendo nada, estava dissimulando, porque era servidor público e não queria ser exposto naquela condição vexaminosa de ser preso por suposta embriaguez ao volante, coisa que ele nunca fez. Então veja, Dr. César não teve presunção de inocência na abordagem, Dr. César não teve presunção de inocência na sua chegada na delegacia, pois presumiram que ele estava fingindo, dissimulando, né? Esse é o pensamento daquele dia, daquela hora, naquela ocasião, daqueles policiais ou daquele policial. E aí se leva então a esse cenário de desgraça, de terra arrasada, de uma vida ceifada por conta de uma sucessão de presunções erráticas, presunções criminosas e que devem ser apuradas com o rigor da lei. E quando o senhor menciona o comparativo dos acidentes aéreos, aqui uma informação muito valiosa também, Márcia Dutra. Um telespectador nosso, Roberto de Criciúma, acaba de me relatar o seguinte, após ouvir a entrevista que a gente estava fazendo com o delegado, que há cerca de 3 semanas ele passou por uma situação muito semelhante. Ele estava em casa, essa é a diferença, quando a pressão dele foi para 24/17. E ele disse que se sentiu impotente, ele não sabia o que fazer. Quando ele acordou, ele estava numa unidade de pronto atendimento. E um outro telespectador também mandou relato para a gente de uma situação muito parecida, que ele colidiu o carro dele, Márcia Dutra, quando passou mal e quando acordou, havia um agente da Guarda Municipal com uma arma em punho diante dele, dizendo que ele estaria embriagado ou que teria consumido algum entorpecente. Quando um caso desse ganha tamanha repercussão, né, doutor Wilson, que a gente vê a quantidade de situações, Márcia Dutra, que estão acontecendo e que muitas vezes não ganham a divulgação porque não há o pior, como infelizmente aconteceu nesse caso com a morte do Dr. César. Então, é algo que a gente precisa rever se não há uma mudança de protocolo, inclusive né, com orientação aos policiais, né? Orientação aos policiais, orientação à delegada de plantão, que se ela não estava presencial lá, fez o interrogatório virtualmente, que tivesse, então, mais noção e percepção de fato, como aquela pessoa estava. Doutor Wilson, vou lhe pedir a gentileza que seja bem objetivo, porque eu preciso encerrar com o senhor. Quero lhe agradecer a sua participação hoje aqui. Quais os próximos passos, só para a gente fechar rapidamente? Perfeito. Passo seguinte, naturalmente, o pedido de afastamento dos policiais militares e demais autoridades que participaram desse triste desfecho, e deixando muito claro que a família, ela não deseja uma caça às bruxas, mas ela apenas pretende que haja uma apuração rigorosa, sejam identificados os erros, as culpas, eventualmente, e que isso nunca mais se repita, que se reciclem os protocolos, se criem novas normas de procedimentos de atendimento para que isso não aconteça mais. Doutor Wilson, muito obrigada pela sua participação. Zanotinho, alguma observação, doutor Wilson, ainda? Não, acho que esse comparativo dele com acidentes aéreos é muito pertinente para esse momento, né? Que a gente possa rever essa situação para que outras pessoas, como a gente viu que acaba sendo comum isso, não tenham que enfrentar uma situação como essa, né? Que recebam o que precisam, um atendimento médico de urgência e não sejam encaminhados para a delegacia e tratados como marginais. Doutor Wilson, mais uma vez, muito obrigada. Dentro do possível, uma boa noite para o senhor, para a família do doutor César, que com certeza está nos acompanhando. Todo o nosso carinho, nossos sentimentos a vocês e a nossa disponibilidade aqui de tempo e de espaço para acompanhar tudo que for necessário na investigação desse caso. Mais uma vez, uma boa noite, até uma próxima oportunidade. Zanotto, muito obrigado por ter acompanhado comigo aqui. Valeu, Márcia. Essa entrevista. Na segunda-feira a gente se vê.